outra pergunta também que é muito comum de ser feita no dia a dia de atendimento é quando o cliente vem com um paciente, um cão ou gato, com algum problema oncológico, né, algum diagnóstico de um tumor maligno, um câncer, enfim. E aquele cliente já teve uma experiência anterior com ele ou com alguém próximo que ele conhece, que não foi muito boa em relação ao tratamento oncológico. Então, por exemplo, acontece às vezes da pessoa vir na consulta e me dizer: olha, doutora, como que é o tratamento que você indica para o meu cão? Por quê? Eu já tive um outro cão que fez cirurgia para retirar um tumor e infelizmente faleceu na cirurgia. Ou eu já tive um outro cão, ou gato, enfim, que fez tratamento quimioterápico, que foi péssimo, foi horrível, ele passou mal, teve um monte de efeito colateral, quase morreu da quimioterapia. E eu não quero isso para o meu paciente, para o meu cão, para o meu gato, né? Para o meu pequeno peludo aqui, eu não quero isso para ele. Então, como que a gente faz? Então, assim, é perfeitamente compreensível, né? Eu entendo perfeitamente quando você já tem uma experiência ruim em relação a um tratamento, você já fica naquela dúvida. Ai, meu Deus, será que vai acontecer de novo? Será que eu vou passar por isso de novo, né? Com esse cão ou com esse gato? Então eu entendo o receio que vocês podem ter em relação a um novo tratamento, a uma nova cirurgia. O que eu costumo dizer é que, apesar dessa experiência ruim que vocês passaram, esse paciente que a gente tem agora é um outro paciente. E outra, eu não sei exatamente em relação a esse caso, por exemplo, que você está me dizendo, o que aconteceu? Qual era a doença que o seu cão tinha? Quais eram as comorbidades que ele tinha? Qual quimioterápico que foi usado? Que dose que foi usada? Como ele estava de saúde no dia da quimioterapia ou da cirurgia, por exemplo? Então, assim, existem vários fatores, vários critérios que a gente precisa levar em conta quando a gente vai fazer um tratamento. Então, quando a gente tem, por exemplo, 4 cães com exatamente o mesmo tipo de doença e você vai usar o mesmo medicamento para todos, provavelmente eles não vão responder da mesma forma. Um vai ter mais efeito colateral, o outro vai ter menos. Eu já tive paciente, por exemplo, que ele tomava 4 quimioterápicos ao mesmo tempo em cada sessão, na dose máxima de cada quimioterápico, e ele não tinha nem um enjoo. Nem um cocô mais mole, nada, nada, nada. Ele não tinha nada de efeito colateral. Então, para aquele cão, eu podia fazer isso. Claro que eu não comecei fazendo 4 quimioterápicos de uma vez. Eu comecei com 1, na outra sessão coloquei 2, numa dose um pouquinho menor, na outra aumentei a dose dos 2 e fui indo devagar, num terceiro, num quarto, até que eu vi que ele era porreta mesmo, forte, e que eu podia realmente colocar uma quantidade maior de medicação. Por quê que a gente tem essa indicação? Na verdade, o que a gente faz? Quando a gente vai fazer um tratamento quimioterápico, o nosso objetivo é matar o maior número possível de células tumorais que estejam circulando no corpo daquele paciente. Só que para isso, a gente vai atacar as células boas também. Então, a gente precisa fazer uma modulação entre a dose que a gente vai utilizar, que mate células tumorais, mas que não mate o paciente junto. Claro que isso é muito variado. Claro que a gente tem protocolos, existem protocolos que já foram incansavelmente testados com as doses recomendadas para cães e para gatos de cada medicação. Mas a experiência pessoal e a variabilidade individual de cada paciente é muito importante. Então, por exemplo, eu normalmente faço essa modulação. Eu nunca começo um tratamento quimioterápico com a dose mais alta possível daquele quimioterápico. Eu faço uma modulação e eu vou aumentando a dose, vou fazendo combinações, percebendo o quanto que aquele paciente tolera
E também vendo o que eu posso fazer por ele. Então, por exemplo, se é um paciente que de uma sessão para outra teve mais enjoo, eu posso colocar outros medicamentos para prevenir esse enjoo dele? Se é um paciente que de uma medicação para outra, de uma sessão para outra, eu vi que ele teve mais queda da imunidade, uma maior queda dos leucócitos, das células de defesa, será que eu posso usar um medicamento para subir essas células de defesa, para evitar que elas caiam tanto? Então, tudo isso a gente faz sessão a sessão. Cada vez que a gente vê, cada vez que eu atendo aquele paciente, cada retorno que ele vem, eu preciso de todas essas informações para definir o próximo passo. Qual medicamento e qual dose, em qual situação eu vou usar na próxima sessão e o que eu vou prescrever para ele tomar em casa. Então, por isso que eu costumo dizer que o tratamento quimioterápico ele é muito individual, ele tem que ser individualizado, não é receita de bolo. Né, protocolo quimioterápico tem no Google. Qualquer um pode baixar no Google, ver lá o medicamento, a dose que usar, né? Qualquer veterinário, quero dizer, né? E colocar no paciente. Mas a experiência que a gente tem na oncologia, de vários pacientes, uns que deram certo, outros que não deram tão certo, uns que tiveram mais efeito colateral, menos efeito colateral, essa experiência é a que vai contar quando a gente vai montar aquele protocolo individualizado para aquele paciente. E eu já passei por situação de eu chegar em algum momento para o cliente e falar, vamos parar o tratamento. Para a quimioterapia na metade, porque eu já tentei várias combinações em doses diferentes e para ele não está funcionando. O tratamento está fazendo mais mal do que bem. E se eu não estou conseguindo ajudar o paciente, eu sou a primeira que vou falar, para tudo. Vamos mudar a nossa tática, vamos fazer tratamento paliativo, integrativo, alternativo, complementar, como você quiser chamar. Mas o objetivo é sempre a qualidade de vida e o bem-estar do paciente. Pelo maior tempo possível, pelo tempo que a gente conseguir, pelo tempo que São Francisco permitir. Porque outra coisa que a gente também vê muito na prática, quando São Francisco chama Deus, o universo, a natureza, o destino, como você quiser chamar dentro da sua crença, não tem nada que a gente possa fazer. Então, nosso objetivo, a gente não tem esse controle de quando que a vida daquele paciente terá um fim natural, né, ou acelerado por conta da doença, mas o que eu puder fazer para dar qualidade de vida e dar conforto para ele enquanto ele estiver sob os meus cuidados, você pode ter certeza que eu vou fazer.